Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Cruzeiro segura o Santos em Belo Horizonte, conquista a terceira vitória seguida, chega na ponta e está surpreendendo nessa temporada sob o comando do português Pepa. O Peixe melhora no segundo tempo, mas não o suficiente. Acho que o João Paulo falhou, vamos falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, pessoal, estou aqui perto dos estúdios da Rádio Band News FM, onde eu comentei Cruzeiro e Santos na Arena Independência, vitória da Raposa por 2-1, mais uma, né? Porque começa o Brasileirão perdendo para o Cruzeiro na Neoquímica Arena, mas não jogando tão mal, e aí depois emenda Grêmio, Bragantino fora de casa e depois agora a equipe do Santos. Com isso, né? Está na ponta da tabela ali, mas obviamente que depende dos outros jogos da rodada, mas pelo menos está se sustentando, até de uma certa forma surpreendente. O Cruzeiro que terminou o ano bem com o Pessolano, né, conquistando o acesso, voltando para a Série A de uma forma bem tranquila em relação aos demais concorrentes, mas aí não começa o ano tão bem, né? Gera uma instabilidade, se os reforços será que dariam liga, aquela coisa toda, né? Ainda sem uma grande qualidade de jogadores que não eram tão aproveitados nos seus clubes, Matheus Vital no Corinthians, o Ramiro também, o Wesley no Palmeiras, o Nicão do São Paulo, e de repente na saída do Pessolano, depois da eliminação do Mineiro ali, porque não chega na final, quem vai é o América, o Pepa, o português Pepa, dá um jeito no time impressionante. É óbvio que a gente não sabe o que o Cruzeiro vai disputar, se o Cruzeiro vai disputar alguma coisa grande nesse ano. Até acho que vai ter dificuldades, obviamente, né? A temporada é muito longa, mas assim, até esse momento está surpreendendo sim pela competitividade e organização. E em tão pouco tempo, acho que é importante a gente falar nisso. Ele tem um time muito bem estruturado, com o William e o Marlon pelas laterais, dois laterais que sobem bastante. Hoje jogaram, né, o Lucas Oliveira e o Luciano Castanho na defesa. O Richard, outro jogador que, enfim, rodou, né, Ceará, Fluminense, Corinthians, não tinha um aproveitamento tão bom, tá jogando muito no Cruzeiro. O Ramiro também, um cara que no Corinthians já não tinha mais a sua vida mais tranquila, né, e tudo mais, muita cobrança. De repente é colocado ali na segunda função, um cara que chega bem pelo lado direito, deu uma assistência hoje no gol do Wesley. O Matheus Vital, cara, é o motorzinho do time, é um cara que é um meia muito dinâmico, né? Então ele carrega o time. O Bruno Rodrigues, um meia atacante, mas um jogador que teoricamente poderia jogar pelo lado, mas joga atrás dos atacantes, faz uma função tática muito importante. O Gilberto, o Gibagol, né, que não tá numa fase lá muito bacana, tá com o Henrique Dourado agora na sua reserva, mas enfim, é um cara que briga com os zagueiros, né, faz pivô, preenche espaço, aquela coisa toda, e muitas vezes os outros atacantes que chegam para concluir. E ainda tem o Rafael Bilu, que machucou com 5 minutos de jogo, uma lesão de tornozelo, provavelmente algo sério, né, ele cai errado, precisa de substituição, sai chorando, botinha, sai carregado, e aí entra o Wesley. O Wesley, ex-Palmeiras, cria da academia, jogador que atua pelos lados do campo, entra pelo lado direito e até faz o gol pelo lado esquerdo do primeiro, né? Porque era uma bola parada, vem uma cobrança de escanteio, a bola vem, aí o Ramiro recua para o William centraliza para o Vital sai da defesa, encontra o Ramiro e o Ramiro faz um cruzamento de arco saindo do João Paulo. E o João Paulo não sabe se vai, se fica, ela engana a defesa e o Wesley chega pelo lado esquerdo só empurrando para o gol, 1-0 Cruzeiro. Primeiro tempo, o Santos pouco agrediu, pouco ameaçou. Teve alguns lances com o Marcos Leonardo, um chute de fora da área, que o Rafael Cabral faz uma baita defesa, o Rafael Cabral, o ídolo do Santos, né, multicampeão por lá. E depois acho que tem mais uma chegadinha ali do Santos, numa cobrança de escanteio e tudo mais, em que o Rafael Cabral até... teve uma chegada com o Mendonça, né? A bola vem do Lucas Lima, ele dá um lançamento longo, a bola vem na direita, o Marcos Leonardo cruza e o Mendonça chega chutando e o Rafael Cabral faz uma boa defesa embaixo. Só. O Santos mais esperando, mais no contra-ataque, mais na transição, dependendo do Lucas Lima, e o Lucas Lima sumido do jogo boa parte, até fazer essa jogada aí, mas não conseguiu se encontrar. O meio de campo do Santos com o Camacho, inicialmente o Rodrigo Fernandes. Rodrigo Fernandes tomou mais um cartão, está suspenso para o próximo jogo, entrou o Ed Carlos. Aliás, logo que toma o cartão, o Odair já tira, ele põe o Ed Carlos. O Lucas Braga
ficou muito, né? Não se soltava, até porque tentava marcar subidas tanto do Vital ali pela esquerda quanto do Marlon. Então o Lucas Braga foi muito prejudicado. E aí no intervalo o Odair faz a troca necessária, o Ângelo, né? Entra o Ângelo, camisa 11, que se aproxima mais do Marcos Leonardo, que tem a jogada individual e que aí consegue fazer com que o Santos preencha mais o setor, fique mais com a bola, consiga ameaçar mais, e o Cruzeiro até ficou, em determinado momento do segundo tempo, acuado pelas investidas do Santos. Até o Mendonça cresceu de produtividade, mesmo que às vezes sozinho, sem tanta aproximação, o time ainda carece disso, ainda é um time muito espaçado, mas foi um Santos que começou a sair para o jogo buscando algo melhor. Até que, numa jogada do Marcos Leonardo, o Ângelo faz um movimento perfeito, né? Porque ele se desloca da direita para a esquerda e ele engana completamente a defesa do Cruzeiro. O Marcos Leonardo dá um passe maravilhoso, açucarado, e o Ângelo, na saída do Rafael Cabral, empata o jogo. Só que aí tem o time organizado, maduro, consciente, competitivo, jogando em casa e que está num momento muito bom. 4 minutos depois, num contra-ataque, porque a bola parada era do Santos, um contra-ataque muito rápido, para você ver como esse Cruzeiro está sabendo jogar com a bola, e também na transição. O Matheus Vital arranca, joga na esquerda do Marlon, cruzamento, o João Paulo espalma e o Wesley chuta para fazer o segundo. Para mim, falhou o goleiro do Santos. Acho um dos melhores goleiros do Brasil. O João Paulo tem crédito com a torcida, mas no cruzamento já ele espalma no pé do Wesley. E o Wesley depois não chuta forte e ele espalma para dentro. Acho que a gente espera que o João Paulo seja um cara muito mais efetivo e decisivo em lances assim. Não foi. E com isso o Cruzeiro chega ao seu segundo gol. A partir dali o Santos não esmoreceu. Continuou atacando. O Odair fez outras trocas, além do Ângelo no intervalo, ele faz do Gabriel Inocêncio pelo Natan, pelo lado direito, está sofrendo ali também por aquele lado. Depois ele põe o Daniel Ruiz, já falei do Ed Carlos, né? Põe o David Washington, né? o menino atacante no lugar do Camacho, pouco conseguiu fazer, mas é fato que o Santos ocupou mais a área do Cruzeiro. E aí começou a gerar muitos contra-ataques, inclusive, lances em velocidade. O Mendonça, aliás, teve um lance aos 35 que o Mendonça está entrando na área e o Lucas Oliveira faz uma falta para vermelho. Ele dá uma tesoura por trás na entrada da área e o árbitro Bruno Arleu de Araújo dá só um amarelo. Era lance para vermelho. E em outra chegada também o Marcos Leonardo obriga o Richard a tomar amarelo também. Ou seja, o ataque do Santos estava o tempo inteiro na área do Cruzeiro. E o Cruzeiro ali segurando o resultado. O Lucas Pires faz uma baita jogada pelo lado esquerdo também, né? Entrando na área. Faltou o Santos, assim, acertar um pouco mais essa última bola, mas o Cruzeiro também foi bem se defendendo. Não tem jogo fácil no Brasileiro, dá para dizer que o Cruzeiro conseguiu ter maturidade para garantir o resultado. Ao mesmo tempo, o Santos, eu já vi uma melhora, apesar da derrota. Eu acho que uma das críticas que se faz ao Santos do Odair é desempenho. E se o desempenho for mantido, ou se eles conseguirem entender que apesar da derrota, esse resultado, esse desempenho, melhor dizendo, pode dar uma confiança para a sequência, talvez o Santos tenha dias melhores. Porque o que se cobrava não era apenas resultado, era desempenho no Santos. Mesmo vencendo seus jogos, em alguns momentos, era sofrível de ver. Esse jogo não. Esse jogo me deu um sinal um pouco mais positivo. Claro que não é bacana você perder, mas um jogo fora de casa, contra um adversário difícil, você tem que tirar algumas lições. E eu acho que talvez o Santos possa ter tirado depois do que aconteceu. O que vocês acharam do jogo? Estou realmente, não digo empolgado, né, mas preocupado, eu diria, com esse Cruzeiro. Vai ser adversário do Grêmio na Copa do Brasil. É um time que está crescendo na hora certa, na hora decisiva. Nos momentos mais cruciais, o Grêmio vai ter que jogar muito para eliminar esse Cruzeiro, que tem tradição na Copa do Brasil e que está muito bem administrado por um técnico português que recém chegou. O Santos faz um campeonato de permanência, né? No que diz respeito ao brasileiro, a gente sabe que o Santos não tem como aspirar coisas maiores. Eu digo isso com tristeza, mas vai pegar o Bahia na Copa do Brasil, pode ser até que avance e tudo mais, mas não vejo indo muito mais longe do que isso. E no Brasileiro, talvez lá na frente, dependendo do que acontecer, a gente possa falar em pré-Libertadores. Hoje é Sul-Americana e permanência, e acho que esse é o campeonato do Santos num ano de transição, sem grandes reforços. Soteldo tá fora, que é um cara que faz a diferença, tem outros desfalques aí também por lesão, enfim. Hoje o Dodi, por exemplo, né, que é um jogador muito importante nessa mecânica de meio campo, estava suspenso, não pôde jogar, então não era fácil conquistar. O empate eu acho que seria mais justo pelo que foi o jogo, mas justiça no futebol, como eu sempre digo, ela é muito relativa, né? O Cruzeiro também soube sofrer, soube matar o jogo na hora necessária e conquistou mais uma vitória. Comenta aqui
Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!